Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um aplique de biscuit para laços. O aplique que a gente vai fazer hoje é 100% manual, sem o uso de moldes. Eu vou fazer ele inspirado nesse molde aqui da Marcela Arteira, que é o molde de transportes. Se você ainda não assistiu aqui no canal, eu já compartilhei com vocês recentemente como fazer essa bicicletinha aqui 100% manual e também mostrei para vocês a forma como fazer a bonequinha para ir em cima do transporte manual também. Hoje a gente vai fazer essa cavidade aqui, ó, do patinete, porém eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer sem o molde. Decidi trazer essa saga de vídeos aí para vocês, para quem não tem o molde ter a oportunidade de fazer também os transportes. Então vamos lá, antes de começar esse vídeo, já gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês no mesmo vídeo tanto como é feito o transporte, como também eu vou ensinar vocês a fazer a bonequinha no mesmo vídeo, porque é bem facinho de fazer esse transporte, então não há necessidade de dividir ele em dois. Então a gente vai fazer em um vídeo só. Então eu vou começar aqui pela parte da nossa amiga tampinha aqui de refrigerante, porque eu passo a medida para vocês através da tampinha. Porque como eu já falei para vocês em outros vídeos que também foram manuais aqui no canal, eu não tenho balança para poder pesar para vocês a quantidade exata de massa que a gente vai utilizar em cada parte. Então eu uso a tampinha de Coca-Cola porque assim fica mais fácil de vocês conseguirem ter as mesmas medidas que as minhas para fazer os apliques. Então vou começar aqui passando um pouquinho de cerinha nutritiva dentro aqui, ó, da minha tampinha para a massa não colar ali dentro, ó. Então eu venho aqui, passo só um pouquinho mesmo, não precisa de muito, só para minha massa não grudar ali dentro. Vou começar fazendo pela parte da cabecinha, porque enquanto a gente faz o corpinho e o transporte, dá tempo de secar toda a pintura do rosto que a gente faz. Então vou pegar um pedacinho de massa num tom de pele claro. Ó, vou vir aqui e vou usar uma tampinha inteira dessa daqui para fazer a cabecinha. Então eu coloco aqui dentro a massa como medida, ó, deixo bem cheinha se vocês olharem aqui de lado. E agora eu posso tirar essa massa aqui de dentro, tá vendo que não gruda? E a gente vai começar a modelagem da nossa cabeça. Já mostrei em outros vídeos para vocês como faz a modelagem, é bem facinho. Depois que a gente tira, a gente precisa sovar um pouquinho a massa, tá? Para deixar ela bem molinha. E aí a gente precisa fazer uma bolinha, tudo parte da bolinha, tá? Em primeiro lugar. E é sempre importante bolear bem e sovar bastante a massa para que não aconteça de rachar, porque se rachar fica bem ruim de trabalhar com a massa. Então, ó, faço uma bolinha bem lisinha até que ela não tenha mais nenhuma rachadura. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui com essa parte da minha mão, ó, e vou apertar essa massa. Bastante, tá? Deixo ela bem redondinha, tá vendo? Fica dessa forma. Aí eu tiro aqui da minha bancada e agora a gente vai começar a modelagem do rostinho. Como que a gente vai fazer? Já ensinei para vocês em outros vídeos. A gente vai posicionar dedo com dedo dessa forma e a gente vai encontrar, ó. A gente vai apertar aqui na cabecinha e vai encontrar os dois dedos ali na parte de cima. Então vai ser dessa forma, ó. Faz esse movimento. Aí quando vocês terminarem esse movimento, vocês vão reparar que ficou assim. Tá vendo que aqui tem uma marcação? Nessa marcação que onde foi que começou a empurrar a nossa massa, vai ser onde a gente vai fazer a marcação com o dedinho. Então eu vou vir aqui, ó, e vou marcar. Tá vendo? Com o dedinho. Marquei. Vocês conseguem ver que tem uma marcação aqui no meio. Essa parte aqui vai ser a parte da bochechinha e essa parte vai ser a parte da testa. Então aqui agora eu preciso pinçar. Então eu vou apertando para deixar essa bochechinha bem marcada. Então eu vou fazendo movimentos de pinça com o meu dedo e vou puxando para frente. Vocês vão ver que ele vai ficar bem pontudo, tá vendo? Deixa eu mostrar de ladinho para vocês. E se ficar bem pontudo assim, também não fica tão legal. Então eu venho com o meu dedão agora e vou suavizando essas marcações. Ó, puxo aqui e passo o dedão. Agora eu vou mostrar de novo de ladinho para vocês já verem a diferença como que fica. Vocês conseguem reparar a diferença? Ficou assim então, ó, suavizei com o meu dedão,
passo tudo aqui, só que vocês conseguem reparar também que essa parte da cabeça ficou muito achatadinha, muito puxada assim? A gente vai vir de novo com a palma da mão e vai apertar só essa parte da cabeça aqui, ó, para ela abrir um pouquinho mais. Depois de finalizar, eu vou vir com o meu dedo e vou arredondar essa parte. Ó, eu vou fazendo esse movimento para deixar mais arredondadinha essa cabeça. E ó, o nosso rostinho basicamente está pronto. Aqui a gente fez a marcação com o dedinho, que é a divisão da onde começa a bochecha e também a parte da testa, e é onde a gente vai posicionar os olhinhos. Aí se você quiser uma cabeça maior, se você achar que não está o suficiente o tamanho dessa cabecinha, você pode utilizar mais massa para que aí você consiga ter uma cabeça maior. Só não indico que você faça uma cabeça tão maior do que essa que eu estou mostrando aqui para vocês, para colocar nesses apliques de transporte. Por que que eu não indico que vocês utilizem cabeças muito grandes? Porque como, ó, vou até mostrar aqui para vocês, o transporte, ele é pequenininho. Vocês conseguem ver o tamanho que tem isso aqui? É muito pequenininho, ó. A gente vai colocar uma boneca aqui em cima desse transporte. Então já tem o tamanho do transporte, vai ter o corpinho e ainda tem o tamanho da boneca. Lembrando que tudo bem, que a massa seca, encolhe o biscuit depois, mas se a gente fizer uma boneca muito grande, em comparação ao tamanho do transporte, vai ficar desproporcional e não vai ficar legal. Então a gente precisa utilizar, quando a gente está fazendo manual, né, aplique manual, a gente precisa de ter proporção. Então a gente precisa de ter proporção tanto para o tamanho da boneca quanto para o tamanho do transporte, para isso aqui casar e ficar um aplique legal, tá bom? Então é por isso que eu não indico que vocês utilizem uma cabeça tão grandona, porque aqui o rostinho ele vai ser um pouquinho menor do que o convencional que a gente faz. Então já estou aqui com o meu rostinho modelado, agora a gente precisa colocar os olhinhos resinados. Eu vou utilizar esses olhinhos resinados aqui da Styler Biscuit, a referência dele é o R080 no tamanho P. E eu vou utilizar aqui esses olhinhos num tom de verde. Então, venho com a minha pinça, pego e vou posicionar onde a gente fez ali a marcação com o dedinho. Então, coloco um olhinho de um lado, já venho aqui com a minha pinça e pego e coloco aqui do outro, ó. Aí eu viro essa cabecinha para mim de novo, vejo se os dois olhinhos eles estão alinhados, estão na mesma direção, e aí sim eu venho e afundo esses olhinhos um pouquinho. É importante afundar, porque aí não corre o risco do olhinho escapar depois quando o biscuit seca, porque quando a gente coloca os olhinhos e só coloca eles assim superficialmente, quando o biscuit seca ele expulsa para fora. E aí corre-se um sério risco da sua boneca ficar sem olho. Agora eu vou vir com o meu marcador de boca, ó, aperto, já fiz o sorrisinho da minha boneca. E agora vamos fazer a parte de maquiagem, que é o blush e também os cílios e a sobrancelha. Sempre começo aqui passando pelo blush primeiro. Lembrando sempre que como eu estou passando o blush com a boneca molhada, é importante vir com a mão bem levinha para não manchar o rostinho da boneca. Aí aqui você vai colorindo da quantidade da cor que você quer, se você quer mais intenso ou menos intenso. Aqui eu gosto de uma bochechinha bem marcada, ó, então eu deixo bem rosinha e também gosto de passar um pouquinho de blush na parte da testa. Então venho aqui e passo também. Pronto, vou vir aqui também e vou passar meu dedo em cima. E agora vamos lá para a parte de cílios e sobrancelha. Eu vou utilizar aqui essa tinta acrílica fosca da Acrylex no tom de marrom para que a gente possa fazer os cílios e a sobrancelha. Então, eu venho, coloco aqui o meu pincel na tinta e vou puxando os fiozinhos. Aqui eu vou seguindo o próprio formato do olhinho e ele vai me guiar quantos fiozinhos bases eu vou fazer aqui, ó. Então, ó, puxei 3, 4 e aqui eu vou puxar 5 fiozinhos base. Então, eu vou vir com meus cílios até aqui embaixo. Aí depende do seu gosto, de como que você faz os seus cílios. Depois de finalizar os cílios base, eu vou vir com mais tinta e com a mão mais levinha para fazer os cílios que vão dar volume. Eles vêm entre os cílios base, ó. Eu vou fazendo aqui no meio novos fiozinhos.
Então, vou puxando e aí ele vai ficando volumoso. Então, é assim que eu faço. Ó, puxei todos. Agora, eu venho aqui no início do olhinho e puxo 2 fiozinhos também menorzinhos para dar início para esses cílios. E depois eu junto todos esses cílios, pintando aqui a parte de baixo como se fosse um delineado para não deixar nenhum fiozinho solto. E olha que coisa mais fofa que fica a parte dos cílios. Agora, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Como os cílios da parte de cima já finalizado, agora a gente precisa fazer os cílios da parte de baixo. Então, eu vou vir aqui no cantinho do olhinho e vou puxar 2 fiozinhos apenas para representar aqui os meus cílios da parte de baixo. Então, eu puxo uma linhazinha, como se fosse a linha d'água, ó, e puxo um fiozinho para baixo e um fiozinho aqui mais para a lateral. E pronto, cílios finalizados. Agora, a gente precisa fazer a parte de sobrancelha. Então, eu venho aqui com um pouquinho mais de tinta no meu pincel, posiciono, eu sempre levanto a cabecinha porque eu tenho mais facilidade de fazer dessa forma, posiciono e vou puxar para baixo, arqueando essa sobrancelha. Ó, tá vendo? Deixa eu mostrar de pertinho para vocês verem como que fica. Agora, eu venho do outro lado e venho na mesma direção que eu puxei ali e, ó, arqueio também jogando a pontinha para baixo. Aonde eu começo a minha sobrancelha, aonde tá começando aqui os olhinhos. Se você se basear nisso, você nunca vai errar e esse meio aqui entre as sobrancelhas nunca vai ficar um mais pra cá, um mais depois que o olhinho começou, então ele sempre vai ficar certinho e o seu rostinho vai ficar harmônico. Então, agora que a gente já tem toda essa parte de pintura finalizado, a gente precisa sim fazer a parte do corpinho e também a parte do transporte. Então, vou deixar esse rostinho ressecando, toda essa parte de pintura secando, enquanto a gente faz essas outras 2 etapas. Eu vou começar modelando aqui junto com vocês a parte do patinete, porque eu acho que fica mais fácil quando você já tem o patinete pronto. Então, eu começo pela parte das rodinhas. Então, a gente vai precisar de um pedacinho de massa preta. Aí, o que a gente vai fazer? Você vai precisar de 2 bolinhas. Então, eu venho aqui, faço uma bolinha bem lisinha, sempre lembrando desse detalhe, e vou vir e vou fazer outra bolinha do mesmo tamanho que eu fiz essa primeira. Aí você vai colocando massa, vai medindo, vai vendo se elas estão do mesmo tamanho. Essa daqui ficou um pouquinho maior. Tira um pouquinho de massa e boleio de novo. O importante é as bolinhas terem o mesmo tamanho. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos qual que é o tamanho que eu estou utilizando para vocês conseguirem ter uma noção maior. Coloca uma do ladinho da outra. Estão de um tamanho parecidos? Ok. Vamos lá agora. Eu vou pegar essa ferramenta aqui e vou dar uma pequena achatada. Vou mostrar para vocês a espessura que isso aqui fica. Ó, tá vendo que não fica tão fininho, que ele fica meio grossinho. É assim que a gente precisa para trabalhar. Vou vir aqui no outro e vou fazer a mesma coisa. Isso aqui que eu estou utilizando é um pedaço de massa de biscuit, que eu fiz essa parte aqui. Isso aqui é uma base acrílica, tá? Eu colei com a cola Tec Bond essa parte do biscuit e fica uma ferramenta maravilhosa para a gente conseguir trabalhar. Depois que eu fiz isso com os dois, eu venho aqui, ó, e só dou uma apertadinha nessa parte junta para eles ficarem da mesma altura. Finalizei a primeira parte, eu já tenho as minhas 2 rodinhas. Aí, depois disso, eu vou utilizar aqui agora, para dar continuidade, um pedacinho de massa laranja para fazer o meu patinete. Então, vamos lá. Depois que a gente fez essa parte da rodinha, a gente vai precisar pegar um pedacinho de massa, fazer uma bolinha também, porém, essa parte a gente vai achatar ela bem fininho. Então, eu venho aqui com essa ferramenta que eu fiz, aperto bem. E aí, uma coisa importante, eu vou precisar vir aqui, ó, e cortar um pedaço e deixar retinho essa parte. Aqui eu utilizei a tesoura, mas você pode cortar até mesmo com uma faquinha. Vou fazer aqui em um primeiro, depois a gente faz junto ali no outro. Agora, você vai vir e você vai colocar assim, ó, na metade da rodinha, você vai encapar com essa massa laranja. Então, ó, encapa até ali em cima, tá? Jogo tudo aqui para a parte de trás, ó. Aí eu vou vir aqui com a minha esteca modeladora e vou juntar aqui, ó, só para dar acabamento. E essa parte aqui de cima, a gente vai cortar esse excesso, que a gente não vai precisar disso aqui. Então, ó, venho aqui,
corto o excesso e aí eu vou vir aqui com o meu dedo e ó, vou deixar bem redondinho, tá? É importante não tirar o formato ali. Depois que a gente fez isso, para deixar isso aqui ainda mais perfeito, não ficar com essas ondulações, eu vou vir com uma estequinha e vou pegar a massa laranja e vou deixar ela bem lisinha e bem retinha aqui nessa parte. Ó, tá vendo? Prontinho. Agora que a gente já fez de um lado, a gente vai repetir esse processo de encapar aqui nessa outra rodinha também. Finalizei essa parte, algo que a gente precisa reparar aqui é que isso fique da mesma altura, tá? Para não ficar desproporcional. Agora, o que a gente vai fazer? Vou pegar até uma régua aqui para mostrar para vocês a medida. De uma parte da rodinha para outra parte da rodinha, a gente precisa deixar aqui no meio 2 centímetros. Então, ó, vou deixar 2 centímetros, porque vai ser esse tamanho que vai ficar aqui o nosso patinete. Porque ao todo, com ele molhado, ele precisa ter 4,5 centímetros aqui, tá? Então, vamos lá. Precisa medir certinho para depois o seu patinete ele não ficar de um tamanho muito exagerado. Agora, eu vou pegar para fazer a junção dessas duas rodinhas, vou pegar um pedacinho da minha massa laranja e vou abrir assim. Eu não posso deixar muito fino, mas eu também não deixo muito grossinho. Aí, eu vou pegar aqui e vou achatar um pouquinho. Não precisa ser muito, tá? Bem pouquinho mesmo. Ó, olha a espessura que ele fica para vocês verem. Agora, eu vou vir aqui e vou cortar uma dessas pontinhas para deixar quadrado, tá? Ó, vem aqui, deixa eu arrumar. E vou vir com a minha régua e vou medir 2 centímetros. Ó, e vou marcar. Aqui é o lugar onde eu tenho que cortar para grudar ali. Então, vou pegar de novo aqui a minha faquinha e vou cortar ali onde eu marquei. Aí, eu venho novamente com o meu dedo e arrumo também, ó, assim. Em vez da gente colar dessa forma, eu vou colar dessa forma, porque é um patinete, né? Então, eu vou colar assim. Aonde eu vou colar? Eu preciso colar aqui, ó, onde tá essa parte do laranja, tá vendo? Então, vamos lá. Essa parte, eu gosto de colar com a Tec Bond, porque é uma colagem mais rápida, não corre o risco de você ficar com isso aí escapando. Então, passo um pinguinho, ó, bem pouquinho de Tec Bond, venho aqui e colo. É importante também que essa parte aqui, ó, essa espessura que a gente fez não fique muito largo, porque a gente precisa que isso aqui fique certinho do tamanho que ficou essa rodinha, tá? Então, na hora que você estiver abrindo a massa, toma um pouquinho de cuidado com relação a isso. Olha como que já ficou. Vou vir aqui agora e vou passar Tec Bond aqui nessa parte. Ó, um pouquinho, espalho por tudo. E aí, eu vou vir aqui com a rodinha e vou colar desse outro lado. Ó, aí eu também venho e dou uma apertadinha assim, ó, pra ele encaixar, fica bem certinho. Agora, eu vou vir com um pouquinho de água, que eu separei aqui nesse potinho, e com essa esteca modeladora, que é a 104 da Condor, mas se você não tiver ela, já tem um vídeo aqui no canal ensinando para vocês como fazer uma esteca parecida com essa daqui só é um pouquinho maior, feito manual, tá? Então, você pode ter essa esteca para você. Então, ó, vem aqui com um pouquinho de água e vou passar aqui, ó, nessa parte laranja para grudar ali com a parte que a gente tinha encapado do pneuzinho, para deixar um acabamento bem perfeito. Então, só passo um pouquinho de água e grudo. Venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Passo um pouquinho de água e grudo. Cuidado só para não encostar na massa preta do pneuzinho, porque a massa preta, ela mancha, aí não fica tão bom, tá? Então, ó, já fiz isso, já tá perfeito aqui, vamos dar continuidade. Essa água que ficou aqui que vocês estão vendo, ela vai secar e depois vai ficar tudo bem perfeitinho, tá? Agora a gente precisa fazer aqui a parte do guidão, né? A parte de cima. Aí você vai escolher para que lado que você quer que o seu patinete fique. Se você quiser que a bonequinha fique virada para esse lado, você vai colocar o guidão desse lado. Se você quiser que a bonequinha fique virada para o outro lado, você vai fazer o guidão virado para o outro lado. Eu vou fazer o meu guidão virado para esse lado de cá. Então, eu vou vir aqui com mais um pedacinho de massa laranja, ó.
Vou fazer aqui uma cobrinha, tá? Bem lisinha. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa parte de baixo. Não vou fazer uma cobrinha tão fina, mas também não tão grossa. Vou vir com o meu rolo maciço e eu vou achatar, eu não vou abrir essa massa, tá? Olha a espessura que ficou. Agora eu vou vir mais uma vez com a minha faquinha, vou cortar a ponta para deixar tudo bem quadrado, ó. Aí eu arrumo com o meu dedo, sempre importante, e a gente vai posicionar agora dessa forma, não vai ser assim, igual a gente posicionou aqui nessa parte. A gente vai posicionar assim, tá vendo? Ó, então vamos lá, vamos ver a altura que a gente quer que isso aqui fique. Aonde que eu vou colar essa parte? Agora que tá o segredo. Vocês vão vir aqui, aí vocês vão fazer um corte, como se fosse um corte de 45 graus. Ó, então eu corto, ele fica assim. E por que que a gente faz esse corte? Porque a gente vai encaixar aqui, ó, desse jeitinho, tá vendo? Entre a rodinha e essa parte, a gente vai colocar esse pedacinho de massa. E ele vai ficar retinho aqui. Tá vendo como que fica bonitinho? Então, por que que a gente faz esse corte? Porque ele encaixa melhor aqui, ó, nessa parte, tá? Mas se você também não conseguir fazer o corte, não tem problema. Você pode colocar ele certinho assim mesmo, desde que ele encaixa. Então, agora, quanto que a gente precisa que isso aqui tenha de altura? Vamos medir aqui, ó. Eu preciso que daqui da parte de baixo até ali na parte de cima tenha 1,5. Então, eu vou marcar e vou cortar, ó, 1,5. Corto. E é isso aqui que a gente vai ter ali para fazer o guidão, tá? Ó, arrumo certinho e vou colocar aqui, dessa forma. Vamos lá de novo com a cola Tec Bond para que a gente possa colar. Então, eu venho com a cola Tec Bond, passo aqui embaixo e também passo um pouquinho aqui, ó, dos ladinhos. Aí eu venho, colo, ó, colei. E agora eu vou fazer aquele mesmo esquema com a água, para juntar e dar um acabamento mais perfeito. Então, ó, venho aqui com a água, pego aqui a massa, puxo e grudo ela nas bordinhas, tanto da rodinha quanto aqui da parte de baixo, para o acabamento ficar bem bom. Aqui na parte de trás você não precisa, tá? Só na parte da frente mesmo, que é onde precisa ficar bonitinho. E ó, a gente já tem aqui metade do nosso guidão pronto. Vamos finalizar ele agora. A gente vai precisar de mais um pedacinho de massa laranja para que a gente possa fazer o guidãozinho. Então, ó, vou vir aqui e agora a gente vai fazer assim, ó, um rolinho. Vem aqui, achata um pouquinho só. E aí aqui você vai decidir qual o tamanho que você quer que fique nesse patinete. Vou cortar aqui as beiradinhas, que vocês sabem que eu gosto das beiradinhas quadradinhas. E vou passar para vocês também a medida de quanto vai ficar o meu. Ó, deixa eu mostrar aqui. Eu vou fazer o meu com meio centímetro. Então, vocês vão cortar aí com meio centímetro, tá? Então, venho, ó, sempre com uma reguinha do lado que vocês conseguem deixar tudo padronizado. Ó, que bonitinho. Vai ficar desse tamanhozinho, bem pequenininho. Agora, eu vou colar e vou vir com a Tec Bond, vou passar uma gotinha de Tec Bond bem pequenininha nessa parte aqui de cima, ó. E vou vir agora e vou colocar o meu guidão aqui. Então, ó, arrumo, venho com o dedo assim, ó, e arrumo para eles ficarem certinho grudado um no outro. E o nosso patinete já está finalizado. É assim que fica. Só que aí, tá vendo que nessas partezinhas aqui, ó, mesmo que a gente já juntou, ele ainda fica um pouquinho com a marcação. Você pode vir com mais um pouquinho de massa e colocar aqui em cima para ele não ficar assim, ou você pode fazer algum detalhe de colocar algum coraçãozinho, alguma coisa. Vou mostrar para vocês uma opção. Primeira dica, vocês que me acompanham aqui sabem que eu sou simplesmente apaixonada por colocar brilho em tudo. Então, eu vou pegar uma torre de brilho aqui, vou pegar um tonzinho bem clarinho, ó, e vou passar aqui por cima, porque o brilho, querendo ou não, ele disfarça qualquer falha que tiver.
Então, você já consegue mesclar aí, caso tenha ficado qualquer marquinha. Então, ó, venho com o dedo mesmo, porque com o dedo a gente vai prensando e aí não ocorre de sair esparramando brilho para tudo quanto é lado. Só cuidado para não passar brilho na parte da rodinha aqui no preto, tá? Porque senão aí não acho que já fique tão legal. Então, venho aqui com o dedo, vou passando em tudo, ó, até ficar completamente cheinho de brilho. Depois de deixar tudo purpurinado, assim, bem fofo, eu vou vir com um pedacinho de massa num tom de laranja bem clarinho. Eu apenas peguei um pedacinho dessa massa que eu utilizei, o laranja que eu utilizei, e misturei com branco, tá? E eu vou fazer 2 coraçõezinhos para dar detalhes aqui nessa parte. Então, eu vou pegar um pedacinho de massa bem pequenininho. Eu vou mostrar para vocês o tamanho que eu estou utilizando. Ó, é uma massa bem pequenininha mesmo. Aí eu vou vir aqui, vou fazer uma mini coxinha e vou achatar com o meu dedo, ficando assim. Finalizei essa parte, eu vou vir com uma faquinha e vou vir aqui no meio do coraçãozinho, né, dessa parte da bundinha da coxinha e vou apertar. Aí eu venho e aperto ao contrário e ó, ele já forma imediatamente um coração. Então eu venho aqui e só arrumo. Fica bem fofo, é uma forma bem facinha de fazer coraçõezinhos aí de diversos tamanhos. E aí, depois que eu finalizei, eu vou vir com uma cola branca, vou passar aqui no meinho, ó. Vou vir com esse meu coração e vou posicionar, ó, ficando um de cada lado. E agora o meu patins já está completo, ó, ele ficou assim, é simplesinho de fazer, não é difícil. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o corpinho manual para que a gente possa encaixar aqui e depois encaixar com a cabeça que a gente já fez. Então vamos lá para esse próximo passo. Para fazer agora a parte do corpinho, eu vou começar pelo vestido. Se vocês forem lá no vídeo da bicicleta que eu falei para vocês no início do vídeo, lá eu fiz o look com calça jeans. Aqui eu vou fazer um outro modelinho, né? Por mais que lá seja sentado e aqui seja em pé, eu acredito que se vocês pegarem as mesmas técnicas que eu utilizei naquele vídeo para fazer a calça jeans, vocês também conseguem fazer para esse modelo aqui. Então, eu vou utilizar um tom de cor de rosa bem clarinho para que a gente possa fazer aqui o vestido da nossa boneca. Então, vou começar com um pedacinho de massa, vou fazer uma bolinha, vou mostrar para vocês a quantidade de massa que eu estou utilizando, ó. Um pedacinho de massa e eu vou fazer uma coxinha, tá? Uma coxinha não muito grande. Então, ó, faço uma coxinha e agora eu vou vir com aquele instrumento e vou achatar essa coxinha. Ó, achato. Achatei de assim, agora eu vou achatar ao contrário. Ó, então eu venho aqui e achato a bundinha, para deixar mesmo no formato já de um vestidinho. Depois de achatar, eu venho aqui com o dedo e vou começar a arrumar esse vestido. Então, ó, é um vestido que é pequenininho, como eu falei para vocês também no início do vídeo. Esse tipo de aplique, a roupinha, ela é menorzinha, porque como o aplique ele já vai em cima de algo, não pode ser, né, não dá pra ser um look tão grandão. Então, ó, já fiz aqui o meu vestidinho, é bem simplesinho de fazer assim, é só uma coxinha, a gente achata e depois a gente dá os movimentos. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou fazer algumas marcações, ó. Faço algumas marcações no vestidinho, só para não deixar ele sem marcação nenhuma. E pronto, gente, o vestidinho finalizado, ó. Aí, se você quiser, você também pode passar um brilho. Aí fica a seu critério do que você quer para sua peça. Depois que a gente fez essa parte, agora a gente precisa fazer aqui a parte das perninhas. Para isso, eu vou utilizar o mesmo tom de massa que eu utilizei para fazer o rostinho da nossa boneca. Então, vou vir aqui com um pedacinho da massa, vou pegar, ó, e vou fazer uma cobrinha. Faço uma bolinha primeiro, venho aqui agora e faço uma cobrinha. Não posso deixar essa cobrinha muito grossa, porque senão, né, não vai ficar tão legal a perninha. E agora você vai medir. Vou vir aqui primeiro e vou dar uma leve achatadinha, ó. Achato um pouquinho. Pronto. Você vai medir qual vai ser o tamanho que você quer para essas perninhas. Eu não quero que a minha boneca fique tão alta.
Então, eu vou vir aqui, ó, e vou cortar desse tamanho. Vou mostrar pra vocês aqui na régua quanto tamanho que ficou. Eu deixei com 1,5 cm, tá? Então, eu venho aqui e faço uma perninha, não fiz pezinho porque eu vou colocar um tênis. Então, eu só venho aqui e aperto, faço essa pinça pra ele ficar assim. Agora eu preciso fazer a outra perninha. Essa outra perninha já vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou fazer ela dobradinha. Então, ela vai ser um pouquinho maior. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e faço uma marcação de levinho na perninha e dobro. Ó, dobro. Aí, eu vou fazer assim, ó, vou juntar essas duas partes aqui. E agora, eu vou vir aqui e vou cortar. Tá? É um pouquinho diferente, essa perninha fica um pouquinho só maior. Aí, eu também faço a pinça aqui. E, ó, aqui na parte de cima eu grudo mesmo. Tá vendo? Ó, aí você pode vir e fazer algumas marcações de dobrinha, como se a perna fosse gordinha, sabe? Não muito forte, mas dá pra fazer, ó. Então, vem aqui e faço algumas dessas marcações na nossa perninha. Vem aqui na parte de cima e deixo o quadradinho pra gente conseguir encaixar ali no vestido. E agora eu vou vir aqui no vestido e vou fazer um furinho. Ó, faço um furinho para encaixar essas perninhas ali dentro. Então, venho com uma esteca, abro mesmo assim, ó, tá vendo? E passo cola aqui dentro. Vou vir com a minha cola legítima e vou passar um pouquinho da cola ali dentro. Pego aqui meu vestidinho, ó, passo cola, venho com essa perninha que a gente acabou de fazer e encaixo dentro do furinho, ó. Tá vendo? E aí, a gente arruma. Ó, e ela vai ficar assim, tá vendo? Com o pezinho pra cima. Vem aqui, arrumo certinho. E vamos fazer agora o sapatinho dessa boneca. Olha que coisa mais amada, gente, que já está ficando. Vou fazer o sapatinho com a massa preta, tá? Então, ó, a gente vai pegar um pedacinho de massa bem pequenininho, não precisa ser um pedaço de massa grande. Vamos fazer uma bolinha. Na verdade, a gente precisa de 2 bolinhas do mesmo tamanho para fazer os 2 sapatos, para um não ficar maior do que o outro. Então, ó, venho aqui, estão do mesmo tamanho, então pronto. Vou começar fazendo uma coxinha sem uma ponta tão grande, ó. Uma coxinha assim, venho e achato. Não achato tanto também. Aí, aqui eu vou fazer um furinho, ó. Tá vendo? E a gente vai fazer como se fosse uma sapatilha mesmo. Então, ó, venho, achato e venho aqui nessa parte mais fininha e faço um furinho para encaixar no pé da nossa boneca. Fiz isso, vou vir no corpinho, passo cola dos 2 lados e vou encaixar esse sapatinho. Essa parte da perninha aqui de trás eu preciso encaixar compatível aqui ao corpo. Não posso encaixar ele, né, pra frente, digamos assim, porque a perninha, ela tá de ladinho. Então, ó, eu encaixo de uma forma que fique certinha. E agora a gente já vai poder colar isso aqui no nosso patinete. Então, eu venho com a cola Tec Bond, tá? Nessa parte. Vou passar Tec Bond nesse pezinho, ó. Venho e passo Tec Bond. Só em um pezinho. Vou vir aqui e vou encaixar, ó. E pronto. Tá vendo? Encaixado. Aí eu posso vir aqui também, ó, nessa parte do vestidinho para colar ali e não ficar sambando. Deixa eu passar um pouquinho de cola, uma gotinha de cola. Vem aqui também e encaixa, só para ele ficar certinho. Pronto. Então, vamos lá. Vou fazer o cabelinho de preto da minha boneca também. Então, ó, vou deixar ela aqui um pouquinho de ladinho para que a gente possa abrir a massa. Então, pego um pedacinho de massa preta, faço uma bolinha, achato com a minha mão e venho agora com o rolo maciço. Abro essa massa bem fininha, tá? Não preciso deixar isso aqui grosso não, porque é só para ele na parte de trás da cabeça, só pra gente tampar ali.
Depois de abrir a massa, eu vou vir com o cortador da Blue Star com a Fabi Rodrigues número 40, tá? E vou cortar toda essa parte de trás. Ó, fica bem fininho. Agora eu vou vir com a cola legítima mais uma vez e vou passar na parte da cabecinha de trás aqui, ó. Então, eu venho, passo, ó, todinha aqui na parte de trás e vou colar em cima dessa parte preta que eu acabei de abrir junto com vocês. Fiz isso, primeiro eu arrumo aqui na parte de baixo, sempre lembrando de uma coisa que eu sempre falo para vocês nos vídeos. Eu estou fazendo com a peça toda molhada. Se você fizer em etapas, vai ser bem mais fácil de você conseguir trabalhar, porque aí não corre-se o risco de você estragar nenhuma parte da sua boneca, tá? Eu faço tudo de uma vez para conseguir gravar o vídeo com todas as etapas para vocês conseguirem entender bem como é feito cada coisa. Mas como vocês vão fazer aí em produção provavelmente, façam por etapas, tá? Porque é mais fácil do que trabalhar com a cabecinha molhada e já ter que fazer o cabelo. Então, deixo essa dica aí para vocês sempre em todos os vídeos. Depois que a gente fez essa parte aqui, a gente vai fazer o que agora? Vamos lá. Vamos fazer a parte da franjinha. Então, ó, vou pegar um pedacinho de massa. Primeiro, eu vou, na verdade, vou pegar aqui um pedacinho menor e vou fazer uma cobrinha bem fininha, ó. Prontinho, faço essa cobrinha e agora eu venho aqui na pontinha da cobrinha e faço como se fosse um cachinho, ó. Ó, prontinho. Aí eu vou colocar desse lado esse cachinho, ó, tá vendo? Aperto aqui e agora eu vou fazer mais um e vou colocar do outro lado. Ó, então abro, tá vendo? E agora a gente vem aqui na pontinha e faz um cachinho. Vem aqui do outro lado e posiciona também esse cachinho. Esse cachinho a gente faz mesmo para dar um acabamento e deixar ele mais bonitinho. Aqui o meu eu vou tirar porque eu fiz o cachinho muito grande, ó. Vou fazer ele menorzinho, fazer ele só assim. Acho que vai ficar melhor, mais bonitinho. Depois de deixar aqui esses cachinhos dos dois lados, a gente vai de fato fazer agora a franja. Então, vou pegar um pedaço maior de massa, vou vir aqui, ó, e vou fazer o quê? Uma coxinha. Bem simplesinha. Fiz a coxinha, achato. Achatei, agora a gente vai fazer o quê? Marcar essa franjinha. Ó, venho aqui com a faquinha e marco toda a extensão aqui da nossa franjinha para ficar com acabamento bem bonitinho. Fiz isso, agora eu vou virar aqui a pontinha, ó. Venho aqui e tiro um pouquinho o excesso para ficar com uma pontinha bem fininha e vamos colar ali na cabecinha da nossa boneca. Venho novamente com a cola, passo aqui, ó, em toda essa parte da testa e vamos colar a franja que a gente acabou de fazer. Então, eu venho aqui, escolho o lado que eu quero e, ó, posiciono a franjinha. Deixa eu passar um pouquinho de cola aqui também na lateral, para ficar mais fácil. E eu venho aqui na parte de trás, ó, e vou arrumando com o meu dedão. Prontinho. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? Dar mais um acabamento. Então, eu vou vir com mais um pedacinho de massa. Vou fazer mais um pedacinho pequenininho assim, ó. E também vou fazer como se fosse um caixinho aqui no início. Só que eu vou vir e vou posicionar esse caixinho para cima e vou puxar ele aqui pro canto. Aí eu vou vir com essa esteca de faquinha e vou vir aqui e vou marcar, ó. Tá vendo? Marquei, ó. Vem aqui também, posso marcar um. E pronto. A franjinha da minha boneca já está finalizada. Agora eu vou fazer um rabo de cavalo para ela aqui, pra gente conseguir finalizar essa parte do cabelo. É um cabelo bem simplesinho de hoje que eu vou mostrar para vocês, não tem muito mistério. Então, vamos pegar mais um pedacinho de massa, fazer mais uma coxinha e também vou achatar, só que dessa vez não tanto, ó. Eu achato bem pouquinho.
Aí, achatei essa parte aqui, ó, eu venho e deixo ela mais fininha. Aí, eu dobro, faço como se fosse um S, tá vendo, ó? Venho aqui e vou puxar a pontinha pra deixar fininho. Ó. E pronto. Agora, eu venho também e marco toda essa parte do rabinho de cavalo. Ó, só vou batendo aqui com a faquinha por cima, tá? Que ele já vai ficando todas as marcações. Então, eu vou vir com um pouquinho de cola também, ó. Vou passar aqui bem na divisão onde eu fiz a franjinha, passo cola. Vou vir aqui com o meu rabo e vou, ó, colocar. Aí, eu passo um pouquinho de cola nessa parte aqui também, ó, para ele colar ali na cabecinha. Então, passei dos dois lados e pronto, aqui também já temos um rabo de cavalo posicionado. Bem simplesinho esse cabelo, mais um modelinho aí manual para vocês sem dificuldade. Agora eu vou vir com um ferrinho, tá? Eu utilizo esses ferrinhos aqui, que são ferrinhos pra gente enrolar as canetas, eles são bem fininhos. E vamos colocar ali no corpo da nossa boneca para que a gente possa encaixar a cabecinha. Então, venho com a Tec Bond, passo um pouquinho, ó, tiro todo o excesso, venho primeiro na parte do corpinho, posiciono, ó, posiciono, e agora eu venho aqui nesse restinho que sobrou do arame e passo o Tec Bond também pra gente encaixar a cabeça nessa parte. Então, ó, venho, passo. E agora a gente vem com a cabecinha e encaixa na direção da boca. Eu, Isabela, gosto de virar um pouquinho assim a cabecinha porque eu acho que fica fofo. Depois eu vou medir para vocês com quantos centímetros de altura está agora e com quantos centímetros vai ficar depois que estiver finalizado, tá? Depois que secar, depois que ficar pronto de fato para o uso nos laços. Vamos fazer agora a última parte que falta, que é os bracinhos. Então, vou pegar aqui um pedacinho de massa, ó. Vou fazer uma bolinha bem lisinha. Vou vir aqui e vou esticar um bracinho. Estico. Venho nessa parte aqui, ó, do começo e deixo ela mais arredondada. Aperto, achato, né? E, ó, eu deixei muito fino. Pera aí que eu vou fazer de novo pra mostrar pra vocês. Primeiro eu faço uma bolinha bem lisinha. Depois eu faço uma cobrinha. Dessa cobrinha, eu venho na pontinha e faço assim com o meu dedo e aperto pra gente separar a parte da mão, tá? Ó, fica assim o bracinho. Aí, a primeira coisa que eu faço é marcar os dedinhos. Então, ó, venho e marco o dedinho de um lado, já tenho um bracinho. Agora, vamos fazer o outro com o dedinho pro outro lado, tá? A mesma coisa. Então, venho e faço uma bolinha, estico, venho aqui assim, aperto a parte da mãozinha. Aí, agora eu venho e faço o dedinho pro lado contrário, tá? Ó. Aperto. Deixa eu arrumar aqui esse dedinho, que ele não ficou muito bonito, não. Ó, eu gosto de marcar bem os dedinhos. Prontinho. Agora que a gente já tem as nossas duas mãozinhas finalizadas, vamos lá colocar isso em prática aqui no corpinho da nossa boneca. Essa mãozinha aqui, eu vou fazer ela com a mãozinha no rosto, então por isso que eu fiz ela menorzinha. Mas mesmo assim, ela não vai precisar ficar desse tamanho todo que eu fiz. Então, o que que eu faço? Vou passar um pouquinho de cola no rostinho. Vou vir aqui e vou medir quanto que eu vou precisar, ó. Aí eu corto, que eu não vou precisar de todo esse tamanho desse braço. Aí eu venho aqui, colo primeiro no rostinho e depois eu colo no corpo. Então, eu venho aqui agora na lateral, passo cola, venho aqui, ó, encaixo esse bracinho aqui. Arrumo, posso vir com o auxílio aqui de uma esteca, ó, e arrumo esse bracinho, tá? Prontinho. Primeiro já está finalizado. Esse bracinho aqui agora, ele vai aqui, ó. Então, o que que a gente precisa fazer? Dobrar ele, porque o bracinho ele não fica reto assim, então a gente precisa dobrar. Então, eu venho e faço uma marcação e dobro ele, ó. Faço aqui o cotovelinho bonitinho
e vamos posicionar esse bracinho aqui no guidão. Então, olha, fica assim, tá vendo? Vamos lá encaixar isso de uma forma certinha. Passo cola aqui no corpinho, coloco o bracinho e agora a gente encaixa com a mãozinha virada assim, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Venho aqui no guidão, passo cola, viro a mãozinha e encaixo ela assim. Ó, prontinho. Agora está finalizada a nossa boneca. Vamos lá medir para mostrar para vocês com quantos centímetros ficou a boneca molhada. A boneca molhada, da parte do patins até a parte do cabelo, vou medir aqui de ladinho assim que fica melhor para vocês conseguirem ver. Ela fica com 7 centímetros. Essa boneca, depois de seca, ela fica com 6 centímetros, 6 centímetros e 10. Então, fica um tamanho excelente para colocar nos apliques. Lembrando também que a boneca vai aumentar ou diminuir com o tamanho aqui do cabelo que você for fazer. Então, dependendo do cabelo, se você for utilizar algo mais para cima, aí esse tamanho vai aumentar. Mas a parte da bonequinha, assim, se você for fazer da forma como eu mostrei para vocês, vai ficar com essa altura. Vou fazer só mais um detalhe aqui no cabelinho dela que eu esqueci e vou fazer agora com vocês. Vou pegar um pedacinho de massa cor-de-rosa e vou fazer 2 bolinhas pra gente colocar ele como se fosse uma xuxinha, tá? Eu acho que fica delicado e dá um charminho pra boneca a mais. Então, ó, fazemos 2 bolinhas bem pequenininhas. Venho aqui, passo cola, ó, toda essa parte. Vou vir aqui, vou colocar as 2 bolinhas. Uma aqui, essa daqui ficou muito grande, vou tirar um pedaço. Ó, bolei de novo. E a outra aqui. Só isso, 2 bolinhas. Já dá todo um charme, uma diferença, não dá? E pronto, gente, esse foi mais um aplique de transporte, mais um aplique 100% manual. A gente não utilizou nenhum molde para fazer esse aplique e foi inspirado nesse molde da Marcela Arteira. A gente ainda tem as 2 motocas aqui para fazer juntos, também manual, então deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu traga esse vídeo em breve para vocês, que eu posso gravar e vir compartilhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like me ajuda muito e é muito importante aqui para o crescimento do canal. Deixe um comentário me dizendo o que você está achando aí desses vídeos manuais, se esses vídeos estão ajudando vocês, porque isso também é muito importante. Então é isso, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações. Um grande beijo e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!